Bom dia. Nesse curto vídeo eu gostaria de comentar sobre as prévias que aconteceram na Argentina, né, chamadas de PASSO. Então, ao contrário do Brasil, lá na Argentina tem as eleições primárias, né, no qual os partidos vão eleger seus candidatos para a presidência da República, que será em outubro, né, daqui a 2 meses. Então, aqui no Brasil não tem isso, né? Aqui no Brasil se faz as maracutaias, os conchavos, o candidato do partido é apontado e aí depois tem as eleições gerais. Na Argentina também tem as maracutaias, as tramóias, só que lá as pessoas votam para decidir quem que seria o melhor candidato para um partido, né? E a surpresa do PASSO ontem foi a vitória do Javier Milei, que teve 30% aí dos votos, superou tanto a Patrícia Bullrich como o candidato do sistema, o Carlos Massa, né? Sérgio Massa. Então a ordem da votação ficou o Milei, a Patrícia e o Sérgio Massa. O Sérgio Massa concorria com outro, mas era óbvio que ele era o candidato do sistema e ia ganhar. No partido da Patrícia, Juntos por el Cambio, não sabia quem ia ganhar, se ia ser ela ou Horácio, mas ela acabou saindo na frente, né? Desses três, o que tem as melhores ideias é o Milei. Ele é um candidato contra o sistema, ele é economista, se tornou adepto do anarcocapitalismo, da escola austríaca. Aliás, ele tem um visual todo exótico, né? Ele é apelidado de El Peluca, né? A peruca, por causa do visual exótico, diz que não penteia cabelo, usa costeleta, né? Uma figura. Ele tem vários livros publicados, chegou a trabalhar no mercado financeiro, teve uma infância difícil, relacionamento difícil com os pais, ele não é casado, tem cachorro, né? Trata os cachorros lá como filho, ele agradeceu a votação aos cachorros dele. Mas ele acaba, apesar do exotismo e de algumas outras ideias ruins que ele tem, ele é o menos ruim dos candidatos, né? Então ele é contra o aborto, né? O aborto, infelizmente, na Argentina foi aprovado, né? Então ele é contra o aborto, ele é a favor da criminalização do aborto, ele é favorável à dolarização da Argentina, abrir a economia, contra o Banco Central, que aliás é uma boa ideia, já que o Banco Central ajudou a destruir a economia e fortalecer o Estado no mundo inteiro, né? A ideia do Banco Central é uma ideia infeliz, adotada por protestantes, liberais e socialistas, né? Estranho, olhar só um parênteses aqui, quando eu vejo que às vezes católicos acusam outros católicos de serem contra o Banco Central, acusam esses católicos que são contra o Banco Central de estar adotando ideias liberais e que, como a igreja condena o liberalismo, deveriam defender o Banco Central. Só que esses católicos que acusam os católicos que são contra o Banco Central não sabem de história, porque a história do Banco Central não nasceu em ambiente católico. Na Idade Média, na Idade Moderna, quando a igreja ainda dominava ali os cenários e influenciava a economia, quando teve uma forte expansão, né, dos mercados com Espanha e Portugal, não havia Banco Central. O Banco Central foi uma coisa desenvolvida na Suécia e principalmente na Inglaterra, ou seja, nação protestante. Depois essa ideia foi adotada por liberais e depois foi adotada por socialistas. Então, quando a gente vê pela história, defender o Banco Central, defender uma ideia protestante, liberal e socialista, não uma ideia católica. Então, eu me posiciono com um forte, baseado em lições da história, ser contra o Banco Central. Quando as coisas funcionavam bem na Idade Moderna, funcionavam bem na Idade Média, quando a moeda tinha lastro em ouro, quando bancos privados podiam emitir suas próprias moedas com lastro em ouro ou prata, né? Tanto faz. E aí, quando vê essa ideia infeliz do Banco Central, que ajudou a fortalecer o Estado, e na realidade não veio para disciplinar a regra econômica das nações, mas veio para escravizar economicamente as nações, né? E monopolizar a emissão de moeda e depois acabar com o lastro em ouro, né? Então eu já fui acusado de defender princípios liberais ou mesmo princípio anarcocapitalista porque eu sou o Banco Central.
Então, que eu sou contra o Banco Central, então eu estaria defendendo ideias anticatólicas, mas aí então eu explico, eu falando que o Banco Central é uma ideia que foi protestante, liberal e socialista, tem nada de ideia católica misturada nisso, não. Então, esse Javier Milei, ele então tem essas boas ideias na área da economia. Ele é contra o aborto, contra drogas, controle da violência. Eu não sei se ele é contra drogas ou não, agora me deu não sei. Quem é contra a descriminalização das drogas é a Patrícia Bullrich. O Milei eu não sei no quesito droga, mas eu sei que ele é contra o aborto, né? Então ele quer voltar a criminalizar o aborto, que seria uma coisa boa, já que aborto é crime, né? É um assassinato. O Milei também, ele é sintonizado com o Trump, Bolsonaro, com a direita espanhola. Ele também é um crítico do aquecimento global. Então, dos três, ele é o menos ruim. A Patrícia Bullrich, aliás, é uma família bem importante, né? Um dos shopping centers mais bonitos da Argentina, é o Pátio Bullrich, né? Lá de Buenos Aires. Então, é de uma família ilustre. Mas parece que ela é favorável ao aborto. Parece que ela teria mudado agora, mas não tenho certeza. Mas em 2018 ela era favorável ao aborto. Mas ela, na economia, ela tem ideias melhores, não tanto quanto a do Milei. E ela é a favor de diminuir a idade penal na Argentina. Na Argentina, a idade penal é 16 anos. Ela quer passar para 14. A Argentina a mídia comunista vê a Patrícia Bullrich como de direita e vê o Milei como extrema direita. É sempre assim, que é contra o sistema, extrema direita, né? Então como o Milei é um outsider, quer acabar com todos os políticos, quer acabar com o kirchnerismo, com a política velha, ele é acusado de extrema direita. Como a Patrícia Bullrich não fica tão radical como ele, então ela é colocada como de direita. E aí, por fim, temos o Sérgio Massa, que é o típico espertalhão da política, né? Aliás, ele tinha um apelido dado pelo Macri, acho que era Bentanirra, alguém que luta, que está sempre atrás de vantagens. E ele teria rompido com o kirchnerismo, mas ao mesmo tempo agora ele é ministro da economia do Fernandes, né? Então é muito estranho. É um fulano que gosta do poder, tem muitos contatos em Washington, muitos contatos com o banco, é o candidato do sistema. Então, dos três, ele é o pior, sem dúvida nenhuma, né? Não dá para confiar que ele seria um anti-kirchnerista, não. Ele pensa mesmo no seu futuro político e no poder, né? E aí, quando ele rompe, mas depois faz as pazes, depois busca apoio, então é tudo muito estranho aí com ele. Na realidade, ele quer poder e prestígio e, de fato, continua sendo o candidato do atual governo, né? Ele é o ministro da Economia. A economia argentina está em frangalhos, né? Está destruída, mais de 100% de inflação. Dos países mais ricos do mundo, para chegar nisso, realmente é uma decadência impressionante. Do ponto de vista político, o que vem destruindo a Argentina é o peronismo, né? Sem dúvida nenhuma. O peronismo, lógico, liga a ideia de Perón, mas aí nos últimos 30 e poucos anos o peronismo oscilou do menemismo para o kirchnerismo. O menemismo era a visão do peronismo de Carlos Saúl Menem, já falecido, né? Faleceu uns 2 anos atrás. Carlos Saúl Menem também tinha uma aparência meio exótica, com costeleta. Ele era muçulmano, aí teve que se converter. Eu não lembro se ele se converteu à fé católica para ser presidente, que a Constituição argentina proibia não católico de ser presidente, ou a Constituição foi alterada, agora eu não lembro. Mas então ele era muçulmano de nascimento, depois aderiu ao catolicismo, né? Vai saber em que circunstância. Aliás, antes que eu esqueça, o Milei era católico, agora parece que ele é simpatizante do judaísmo e segue um rabino, né? Também muito estranho. Então, e aí o Menem, ele fez uma política de abertura de mercado, mas mal conduzida também, né? Melhor que o kirchnerismo, claro, mas muito mal conduzida. Ele teve 2 mandatos na Argentina, mas quando terminou, a Argentina estava em crise, né? Então não teve uma gestão econômica competente, não. Mas pelo menos ele não era socialista, né? Aí depois o peronismo muda de lado da linha do menemismo, uma linha claramente socialista, que é o kirchnerismo. Começou com Néstor Kirchner, que foi presidente de 2003 a
até morrer, né? Depois, infelizmente, a esposa dele, Cristina Kirchner, conseguiu também ser presidente. Ela é atual vice-presidente da Argentina. Então, a combinação da doutrina desenvolvida por o Néstor e Cristina é que se dá o nome de kirchnerismo, que nada mais é do que um socialismo, ou melhor, um petismo da Argentina. Então, se o PT seria bem o petismo, né, do Partido dos Trabalhadores aqui, seria bem compatível com o kirchnerismo, né? Tanto é que eles se amam. O Lula adora o Fernandes adora o Lula. Então o kirchnerismo é petismo. É o peronismo socialista, peronismo de demagogia, contra o livre mercado, a favor do aborto, e toda aquela lenga-lenga que destrói as nações, né? Esse esquerdismo que perverte o mundo inteiro. Então o kirchnerismo é dessa linha. Então, a partir do peronismo oscilou do menemismo para o kirchnerismo. E agora, como a economia está totalmente destruída, então isso favorece a ascensão de candidatos outsider, como o Milei, né? E aí que o povo está cansado de inflação, está cansado de miséria, está cansado de violência, e que é alguém que soluciona. E aí, então, o Sérgio Massa ficou em terceiro lugar, né? Ele ganhou as prévias do partido, mas na soma do cômputo da eleição do Passo, né, da primária, ele ficou em terceiro lugar. Então pode ser, isso não é certeza, muita coisa pode mudar em outubro, mas se for continuar assim, ficaria então para o segundo turno o Milei com a Patrícia Bullrich, e aí o kirchnerismo vai ficar afastado aí do poder por mais 4 anos, que aliás seria muito bom, né? A Argentina ficar livre do kirchnerismo seria muito bom. A vitória do Milei seria muito boa também para o Brasil, né, porque enfraqueceria a esquerda, enfraqueceria o projeto socialista, o Foro de São Paulo, etc. Mesmo talvez com a Patrícia Bullrich, isso aí também vai ficar bem enfraquecido. Então, qualquer um desses dois que ganhe nesse ponto seria bom para enfraquecer a esquerda aí da América Latina, né, que é um câncer, né. Então aí vamos aí aguardar aí como é que vai ser o desenrolar aí, mas foi uma grande surpresa ontem o Milei vencer o Passo, né? Muito interessante. Esperamos que a Argentina no próximo mandato reverta o quadro de destruição causada pelo kirchnerismo e a Argentina volte a trilhar o caminho do desenvolvimento, né? Então ficamos por aqui, obrigado.